Ok, pessoal, acho que estamos no nosso horário. Muito boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento ao nosso curso de estratégias de melhoramento em plantas alógamas. Nós estamos na nossa segunda aula. Na primeira aula, nós falamos sobre os sistemas reprodutivos de plantas e vimos as consequências genéticas, né, do ponto de vista genético, o que muda quando uma planta é autógama ou é alógama, quando uma planta se reproduz assexuadamente, ou seja, tem tecnologia de clonagem, quais são as consequências disso. Hoje a gente vai continuar nessa parte ainda básica, estudando as consequências de dois processos fundamentais da genética de populações e da genética em geral, que é a endogamia e a heterose, que também é conhecido como vigor de híbrido. Tá? Isso daí vai ter uma importância muito importante no melhoramento de alógamas, que são espécies que sofrem muita depressão por endogamia, mas, ao mesmo tempo, o outro lado dessa moeda é que elas também têm a possibilidade de terem, quando você intercruza indivíduos muito distantes, muita heterose ou vigor de híbrido. Tá? Então, costumo dizer que a endogamia e a heterose são dois lados opostos de uma mesma moeda. De um lado a gente tem endogamia, do outro a gente tem heterose ou vigor de híbrido. Tá? Então, vamos lá. Antes da gente seguir, só mostrando o nosso calendário da disciplina e aonde estamos, tá? Então, vocês têm mais essa aula comigo, Evandro, e na aula que vem, na semana que vem, já no dia 10 de março, o professor João Cândido vai se apresentar para vocês e está falando da escolha de população base e de métodos de melhoramento e predição de ganho com seleção, tá? Bom, o que veremos hoje? Nós vamos falar de endogamia, vamos falar do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por quê? Para a gente conseguir explicar para vocês um coeficiente importante na genética de populações, que é o coeficiente de endogamia. É uma medida do grau de endogamia de uma família ou de uma população. E, por fim, nós vamos falar de heterose e vamos tentar explicar para vocês de onde vem essa heterose, de onde vem a endogamia, um lado da moeda, e a heterose do outro lado, né? Quais são as hipóteses para explicar isso? Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, antes de eu avançar, se tiver pergunta, por favor, fiquem aí 100% à vontade, tá? Bom, essa questão do vigor de híbrido e da consanguinidade ou depressão por endogamia é um fenômeno já conhecido há muito tempo, tá? Há muito tempo se sabe que não deve se promover, por exemplo, o intercruzamento entre indivíduos muito aparentados, né? Existe até muito tabu em relação a isso na nossa espécie, né? A gente muitas vezes não acha legal nem, enfim, né, um casamento entre primos de primeiro grau, né? Gerar outras consanguinidades ainda maiores. Por quê? Isso tem uma razão genética, é cultural, mas é genético também. Porque geralmente esses intercruzamentos entre indivíduos aparentados, eles vão causar problemas genéticos, tá? Que tipo de problema, né? Nós vamos falar já da depressão por endogamia. Queda de produtividade, na nossa espécie, aparecimento de doenças, nas espécies alógamas também vai aparecer um monte, elas vão ficar mais suscetíveis a várias doenças e estresses abióticos. Por outro lado, o outro lado da moeda é que se a gente intercruza cultivares ou indivíduos geneticamente muito diferentes ou de origens diferentes, o que significa ser de origem diferente? Que estão geneticamente isolados, são populações isoladas, que, portanto, vão acumulando diferenças com o tempo. A gente não vai falar aqui hoje, não vamos ter tempo de falar nesse curso, da deriva genética, mas a deriva genética é a perda de alelos por conta de erros amostrais que ocorrem em populações pequenas. Se essas populações estão isoladas, duas populações, a deriva vai jogar fora uns alelos numa população e na outra população. Como é um processo estocástico aleatório, os alelos que são perdidos em uma não necessariamente são os mesmos alelos que são perdidos em outra. Por isso que o isolamento genético, ou seja, o impedimento ao fluxo gênico entre as duas populações,
vai promover com o tempo um distanciamento genético entre as populações. Esse distanciamento, depois de milhões de anos, pode dar origem, inclusive, a espécie diferente. Tudo bem. Mas o que eu quero falar aqui, o mais importante agora é, se eu pego esses acessos de populações distantes geneticamente, ou que estão isoladas umas das outras há muitos anos, e promovo o cruzamento entre elas, a tendência é que a progênie seja mais vigorosa, ou seja, ao contrário da endogamia do cruzamento entre aparentados. Bom, isso daí já é estudado há muito tempo, tá? Charles Darwin já estudou, ele tem um livro intitulado, claro que em inglês, né, eu traduzi aqui, Fertilização Cruzada e Autofecundação no Reino Vegetal, em que ele já descrevia tudo isso em 1887. E mesmo antes dele, já tinha outros autores como esse aí, que vinham estudando esse processo. Tá? Mas eu vou para frente para a gente falar do que interessa, que é melhoramento. Agora, o aproveitamento desse vigor de híbrido, né, o intercruzamento de indivíduos distantes e a produção das modernas variedades híbridas, isso tudo começou no milho. Especialmente com esses dois melhoristas aí, pesquisadores, geneticistas também, que é o George Shull e o Edward East, no início do século passado, logo depois da redescoberta das leis de Mendel. Né? Bom, o que aconteceu a partir desse trabalho deles? O que eles propuseram? Lembrando que o milho, na natureza, ela é uma espécie extremamente heterozigótica. Ela tem essa cara aqui, ó, né? Na natureza, são indivíduos que têm alta heterozigosidade, ou seja, o que é herdado no cromossomo que veio do pai é diferente do que é herdado no cromossomo 1 que veio da mãe. Se aqui eu tenho azão, aqui eu vou ter azinho. Raramente eu sou azão ou azinho. Né? Por quê? Porque a diversidade genética é muito alta. O que eles pensaram? Então não tinha uniformidade nas lavouras e a produtividade também era muito baixa por conta disso. Eles pensaram o seguinte, olha, se eu promovo sucessivas autofecundações, então eu tenho um indivíduo aqui que veio de uma população do cruzamento entre dois parentais, né? Gera um indivíduo F1, então isso aqui, por exemplo, é um híbrido muito bom da Monsanto, né? Ou da Bayer hoje em dia, né? Então, o que é essa empresa, como é que ela gerou esse híbrido? Intercruzando linhagens endogâmicas. Mas como obter novas linhagens endogâmicas? Você vai autofecundando esse híbrido sucessivamente por mais ou menos 6 a 8 gerações. 8 aqui está um pouco exagerado, geralmente essas empresas fazem no máximo até 6, né? Então, autofecunda 1, gera a geração F2. 2 vezes, F3, F4, F5, F6. Quando chega em F6, mais ou menos 97% do genoma está em homozigose. 97% de todos os genes de todos os locos está em homozigose. Ou seja, você tem indivíduos como esses aqui. Um lado do cromossomo, o cromossomo que veio do pai, do grão de pólen, é idêntico ao que veio lá da oosfera, né, na parte feminina da flor. Mas vejam que aqui, como você partiu de híbridos, você gera várias linhagens, cada um com a sua constituição genética diferente. Se eu pego um outro híbrido de uma outra empresa e faço esse mesmo processo, eu gero outras linhagens com constituição ainda mais diferente do que essas aqui de cima. Agora, eu posso promover o intercruzamento entre essas várias linhagens aqui de cima com essas várias outras linhagens aqui de baixo, gerando novos híbridos. Esses novos híbridos são testados a campo para tentar identificar um bom híbrido, né, de milho aí no caso. Basicamente, esse é o resumo da ópera do melhoramento do milho. Tá? É assim que se faz, gera-se linhagens. Essas linhagens procura-se manter os grupos heteróticos, né? A gente já vai falar disso no final da aula, mas basicamente manter essas populações diferentes separadas e só junta elas na hora, de fato, de produzir o híbrido. Tá? Esse basicamente é como se faz melhoramento de milho. E vai repetindo. A partir dessas boas linhagens, você autofecunda de novo, obtém novas linhagens, são ciclos de seleção recorrente.
Bom, mas para que isso? O que aconteceu quando o Shu e o Ist fizeram isso? Intercruzar linhagens endogâmicas, que não são muito boas, conforme vocês podem ver aqui, para gerar um híbrido. Bom, o que acontece é que você tem uma lavoura extremamente uniforme, porque todos os gametas que são produzidos aqui, desse lado, essa linhagem só produz um tipo de gameta, porque não tem diferença entre os cromossomos homólogos. A mesma coisa desse lado. Então, ao juntar um tipo de gameta com outro tipo de gameta, você gera um único tipo de híbrido. Então, eu costumo dizer, como eu falei na aula passada, essa é uma tecnologia que permite a gente gerar indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, como se fossem clones, a partir de reprodução sexuada. Né? Então, como que você gera indivíduos idênticos a partir de reprodução sexuada, se reprodução sexuada é feita para gerar variabilidade, utilizando linhagens endogâmicas? Mas isso vai muito além da uniformidade. O que eles observaram lá foi um ganho de produtividade monstruoso. Então, essas plantas exibem o que a gente chama de heterose ou vigor de híbrido. E essa heterose ela vai se manifestar não somente nos caracteres de produção, como também em todos os caracteres da planta. Né? Volume de raiz, biomassa aérea, área foliar e tudo mais. É um fenômeno generalizado, porque todo o metabolismo da planta ele fica mais eficiente, e eu prometo para vocês que até o final da aula eu vou explicar o porquê molecularmente que isso está ocorrendo, tá certo? Tem algumas hipóteses, mas eu vou deixar muito claro para vocês que eu acredito somente em uma, tá? Que a grande maioria dos geneticistas também acredita. Bom, mas essa foi a grande revolução que ocorreu no melhoramento de milho a partir desses híbridos aqui. Então vejam vocês que até então, no final do século retrasado, 1800, o melhoramento do milho ele estava mais ou menos parado, estático, com um ganho muito inexpressivo, se que é que estava havendo ganho. Mas a partir da redescoberta das leis de Mendel e com essa tecnologia do milho híbrido, a produtividade explodiu. Primeiro, eles começaram a produzir híbrido duplo, devido a uma dificuldade de se produzir sementes a partir dos híbridos, para gerar híbridos simples, sementes a partir de linhagens, né? Mas aí, logo se conseguiu tecnologia para gerar o híbrido simples, e aí sim, a curva, né, teve uma grande inflexão aqui, e o melhoramento passou a gerar mais resultados ainda. Bom, o que esse slide fala é que existe mais uma revolução a partir da biotecnologia. Vejam que a inflexão da reta aqui, ela teve um ligeiro aumento. Provavelmente, talvez não seja significativo, pelo menos com esses dados aqui, tá? Mas o melhoramento continua dando ganho e agora, muito forte, entrou a biotecnologia, tá certo? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Bom, mas o que é endogamia? Como que a gente vai conceituar a endogamia? Endogamia é todo sistema de acasalamento que promove aumento de homozigose nas descendências, nos descendentes, como o cruzamento entre indivíduos aparentados. A gente costuma pensar em endogamia, muitos pensam que é a autofecundação. Não, é qualquer cruzamento entre indivíduos aparentados. A autofecundação é o sistema mais, vamos dizer assim, agressivo de endogamia, onde você vai ter a maior endogamia numa única geração. Tá? Mas se você for intercruzando indivíduos que são irmãos, ou pai e filho dentro do reino vegetal, mãe e filho, você também vai promovendo a endogamia. Tá? E a consequência é muito ruim, porque vai ter perda de vigor generalizado, que é o que é conhecido como depressão para endogamia. Tá? Agora, é importante que se diga que essa perda de vigor ou depressão por endogamia depende do histórico evolutivo das espécies. O que eu quero dizer? É uma espécie autógama ou alógama? Ela já vem acostumada com endogamia? No caso das autógamas, sim, elas fazem, por natureza, o caso mais extremo de cruzamento endogâmico, que é a autofecundação. Então, elas já estão mais acostumadas com a endogamia e, portanto, vão sofrer menor depressão por endogamia. E no final dessa aula vai ficar muito claro. Tudo bem? Então, por exemplo, numa espécie como o feijoeiro, arroz, a depressão por endogamia tende a ser melhor do que a depressão por endogamia do milho e do eucalipto. Mas quais são as consequências? A gente conceituou, né?
Primeira consequência, ela tem efeito cumulativo. Se você for promovendo o cruzamento entre indivíduos aparentados, a endogamia vai só aumentando com o passar das gerações. Então, vai aumentando progressivamente a homozigose até a fixação dos alelos. Então, se a gente vai autofecundando um híbrido, quando chega na 6ª geração lá que nós comentamos, o que você vai ter? Só homozigotos. Você vai ter só alelos azão, só genótipos azão e só genótipo azinho. Você não vai mais ter segregação dentro das linhas, né? Então, se você autofecunda uma planta, todos os filhos vão ser idênticos à planta mãe. Bom, uma consequência importante é a endogamia não altera a frequência alélica. Portanto, a gente considera que ela não é uma força evolutiva. As forças evolutivas, seleção natural, deriva genética, fluxo gênico, elas são chamadas de forças evolutivas porque elas alteram frequência alélica. E evolução, do ponto de vista genético, nada mais é do que alteração de frequência alélica. Tá? Mas o que a endogamia vai fazer se ela não altera a frequência alélica? Ela altera a frequência genotípica. A gente já vai mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Como nós já falamos, vai ter uma perda de vigor generalizado e aparecimento de problemas, características indesejáveis, como doença nos animais ou albinismo nas plantas, perda de síntese de clorofila, planta é albina, e, portanto, sem sucesso nenhum na natureza. Né? Se ela é albina, ela nem cresce, se reproduz, ela morre muito antes disso. Bom, essa consequência, essa última aqui, é um pouquinho mais difícil de entender, mas com o aumento da endogamia, a gente vai aumentar a variância genética entre as linhas, ou seja, entre as progênies, e diminuir dentro das linhas. Vamos tentar explicar isso com esse slide aqui. Vejam vocês o que acontece aqui. Olha, quando a gente cruza duas linhagens, produz um F1, que é a planta híbrida. Esse aqui é o híbrido lá, como é vendido pelas grandes empresas de sementes. E o que a gente faz para produzir novas linhagens? Vai autofecundando. Bom, vejam vocês que a autofecundação dessa planta F1 gera várias plantas F2 diferentes. Agora, se eu autofecundo a F2, o que eu tenho? Eu tenho na F3, ampla variação nos filhos, ou seja, dentro das linhas, nos filhos de cada uma dessas plantas aqui. Então, essa planta vai deixar filhos completamente diferentes aqui na F3. No entanto, a diferença entre as diferentes plantas aqui, entre as linhas, é relativamente pequena. Então, eu tenho mais variação dentro de linha do que entre linhas. No entanto, conforme passa as gerações de autofecundação, eu chego em F6, F7 ou F8, vejam que dentro da linha, as filhas dessa planta aqui, da F7, que eu não estou mostrando, são todas idênticas a ela. Assim como as filhas dessa outra planta e dessa outra. Ou seja, eu não tenho mais variação dentro da linha, mas eu tenho bastante variação entre linhas. Essa que é a ideia. Tá? Nenhuma pergunta por enquanto, né? Bom, o que acontece com a autofecundação, que é o caso mais extremo de endogamia? Vejam vocês aqui. Conforme a gente vai autofecundando F1, gera F2, depois autofecunda F2, gera F3 e assim por diante, veja o que acontece com as proporções genotípicas. Em F1, 100% das plantas eram o híbrido, heterozigoto, azão-azinho. O que acontece quando eu autofecundo um azão-azinho? Eu já vou mostrar, mas você vai perder 50% dos heterozigotos e esses 50% perdidos vão para os homozigotos. Nós vamos mostrar por quê. Se eu autofecundo de novo, eu perco mais 50% da heterozigose, 50% desse vai caindo 50%. Então, se eu tinha 25%, 50% de 25% é 12,5%. 50% de 12,5% é 6,5%, ou seja, eu vou perdendo metade da heterozigose a cada geração de autofecundação. Bom, por que cai a metade? Vamos entender isso no detalhe. Vocês lembram das ervilhas de Mendel? Né? Ervilha de Mendel só vem de dois tipos de cor. A vagem, nesse caso aqui, assim como a semente também. Eu tenho vagens amarelas e vagens verdes.
As vagens amarelas e a ervilha diploide, portanto, ela tem 2 alelos. Um alelo que ela herda do pai e outro da mãe. Todas as ervilhas vão ter 2 alelos. Tá? Bom, quando a ervilha é do alelo maiúsculo, que eu vou chamar de Y, ela vai ser amarela. Se ela herda 2Y, ela é amarela. Se ela herda 2Y, ela é verde. Quando eu intercruzo uma homozigoto amarela com uma homozigoto verde, eu gero o híbrido, YY, que nesse caso vai ter o mesmo fenótipo, a mesma cor amarela do YY. Então a gente chega à conclusão que é o seguinte, que o alelo Y, e foi colocado maiúsculo de propósito por conta disso, ele é um alelo dominante, ele domina o Y, impede a expressão dele. Tudo bem. Então vejam, né, voltando aqui, 100% dos genótipos aqui em F1 são heterozigoto YY. Tem 100% de heterozigose. O que acontece na gametogênese quando eu autofecundo YY? Que tipo de gametas esse indivíduo produz? Lembrando da genética. A ervilha, noz, o milho, o eucalipto são espécies diploides. Tem um cromossomo do pai. Para aquele cromossomo 1 vem uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Só que na hora de produzir gametas, ou passa um ou passa o outro. Não vai passar os 2 alelos, porque senão vai dar problema lá no indivíduo. Ele vira um triploide ou um tetraploide, por exemplo. Né? Então, vejam que na gametogênese aqui masculina, eu gero os 2 gametas, YY e YZ. Então, vou ter grãos de pólen com o alelo YY e grãos de pólen com YZ. A mesma coisa vai acontecer na oosfera, na parte feminina. Vai ter óvulos lá, oosfera YZ e oosfera YZ. Bom, o encontro desses gametas masculino e feminino ao acaso vai gerar o que mostra esse quadro. 1/4 YZ, 2/4 heterozigoto YZ e 1/4 YZ. Por esse motivo, nós temos aquele resultado que eu mostrei em 2 slides atrás. Na F2, a heterozigosidade caiu pela metade, certo? Então, o que aconteceu aqui? Por que caiu pela metade? Porque os alelos YZ vão se encontrar com YZ também, assim como o YZ se encontra com o YZ, gerando 25% de amarelo homozigoto e 25% verde homozigoto, e só 50% que permanece heterozigoto. Na F3, o mesmo ocorre. Esse indivíduo heterozigoto segrega 1/4 é YZ e 1/4 aqui é YZ. Faltou um Y aqui, peço desculpa. Um Y pequeno verde aqui. Mas e os homozigotos? Quando eu autofecundo YZ, ele só tem alelo YZ. Se eu autofecundo, ele vai manter, a progênie vai ser toda amarela homozigota. Então, percebam que uma vez que virou homozigoto, quando você repete as autofecundações, você não deixa mais de ser homozigoto. Por outro lado, o heterozigoto, ele cria novos homozigotos. E se a gente mantiver esse processo de sempre autofecundando, a gente vai só aumentando a frequência dos homozigotos, porque, uma vez criado, a manter a autofecundação, eles vão só aumentando de frequência. Tá entendido isso daí? Vai ter exercício, aliás, eu acho que já até tem exercício sobre isso lá, que a Michelle postou para vocês, tá certo? Lembrem-se de ler a apostila também que nós preparamos, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Bom, pessoal, então aqui só mostrando essa perda de vigor, uma foto real de um livro, acho que é do Futuíma, esse aqui, mostrando o milho F1, o milho F2, o representante médio do milho F3, F4 e assim por diante. Vejam que a queda na média dos indivíduos, né? Bom, agora é o seguinte, eu quero entrar numa brevíssima revisão de genética de populações. Eu nem sei se é revisão, se todo mundo já viu, mas acho que todo mundo que aí fez graduação deve ter visto isso lá na genética, tá? Genética de populações é o ramo da genética que estuda o movimento de alelos, aquelas formas alternativas de um gene, entre as populações. E o que está acontecendo com a genética das diferentes populações.
Bom, para que nós vamos rever o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Para eu conseguir mostrar para vocês, falar para vocês do coeficiente de endogamia, tá? Que é uma medida do grau de endogamia de uma população ou de uma família. Então vamos lá. Pessoal, o que é esse equilíbrio de Hardy-Weinberg? É um modelo mais básico da genética de populações. Ele estabelece que ambas as frequências dos alelos e dos genótipos, alelo, lembrando, naquele caso da ervilha, eu tenho 2 alelos, o Yzão e o Yzinho, e genótipo eu tenho 3 genótipos, 2 homozigotos e heterozigoto. Bom, esse equilíbrio diz o seguinte, que dependendo das condições, se a população for pamítica, ou seja, se os cruzamentos ocorrerem ao acaso mesmo, verdadeiramente ao acaso, e as populações foram grandes e não houver migração, nem seleção, nenhuma força externa, a população vai ficar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, tanto a frequência alélica e genotípica vai ficar constante de geração para geração. Vamos tentar entender isso daqui. Dando um exemplo aqui, o que é frequência alélica e frequência genotípica? A gente tem essa população de ervilhas aqui, só que agora nós estamos olhando a cor de flor. Tá? Então veja que nessa população eu tenho 7 flores roxas para duas brancas, tá? Então, isso é a frequência do fenótipo, mas quando a gente olha no detalhe, as roxas, eu tenho roxas homozigotas, Wzão, e roxas heterozigotas, Wzinho. Já as brancas são todas Wzinho. Então, a cor de flor é determinada por esse gene W, que está aqui nessa população em 2 formas alternativas, 2 formas alélicas, o Wzão e o Wzinho. Os indivíduos Wzão e Wzinho são roxos e o Wzinho branco. Perfeito? Agora, como que a gente calcula a frequência genotípica? A frequência genotípica, como o próprio nome diz, é a frequência dos genótipos. Nós temos 3 genótipos, então calcula a frequência do Wzão. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas Wzão em 9. 6 nonos dá uma frequência de 0,67. Já o heterozigoto Wzinho, eu tenho uma única planta, então frequência de 0,11. E do Wzinho, 2 em 9, 0,22. São as frequências genotípicas. E as frequências alélicas? Eu tenho 2 alelos, o Wzão e o Wzinho. Os alelos Wzão aí, eles vão estar numa frequência de... Quantos Wzão eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 em 18 alelos. Então, a frequência alélica é de 0,72. E a frequência do alelo Wzinho é o complemento. 1 menos 0,72 já sai 0,28, ou você pode também obter algebricamente, né, contando. Tudo bem? Então, isso daí é só relembrando como é que calcula a frequência alélica e genotípica. Bom, uma vez que a gente já sabe isso, o que acontece com o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Vejam vocês, é esse quadrinho, pessoal. O equilíbrio de Hardy-Weinberg nada mais é do que uma propriedade da teoria de probabilidade. Se os indivíduos estão se intercruzando de forma ao acaso, ou seja, pamítico, então os alelos Azão e Azinho vão se encontrar de forma independente, ao acaso, né? De modo que a frequência de Azão é a frequência de Azão ao quadrado. Então, essa frequência de Azão nós vamos chamar de P, é P ao quadrado. Deixa eu ver como é que eu chamei no slide anterior. Olha lá, P e Q, a frequência dos 2 alelos. Né? Geralmente é assim que a gente chama mesmo. Já a frequência do indivíduo Azinho vai ser Q ao quadrado, a frequência de Azinho Q, mais Q vezes Q, para eu ter o Azinho. No entanto, de Azinho, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso ser Azão da mãe, Azinho do pai, ou Azão do pai, Azinho da mãe. E o encontro desses Azinho é PQ. Como eu tenho isso de 2 formas, é 2PQ. Então, esse é o equilíbrio. O equilíbrio de Hardy-Weinberg, no equilíbrio, as frequências genotípicas vão ser essas 3.
P ao quadrado, 2PQ para o heterozigoto e Q ao quadrado para o homozigoto recessivo. Então, mas vejam vocês que eu posso ter esse equilíbrio de diferentes formas dependendo da frequência alélica. Uma pergunta que eu costumo fazer nessa hora, quando eu estou ao vivo e a cores com os alunos, é o seguinte: uma população constituída, vamos voltar no exemplo aqui, de 100% de flores brancas, todas as flores são brancas nessa minha população, ela está no equilíbrio de Hardenberg? A grande maioria dos estudantes responde que não, não está. E eu digo, está sim. Por quê? Porque quando a frequência do Azinho é de 1, vejam aqui, ó, a frequência do Azinho, me desculpa, aqui, frequência do Azinho aqui, que é dado pelo símbolo de Q, é 1, o que eu tenho? No equilíbrio, esse quadro todo representa o equilíbrio de Hardenberg. Eu tenho 100% de indivíduos Azinho, isso está no equilíbrio. Conforme a frequência do Azinho cai e a frequência do Azão sobe, o que acontece? A frequência de Azinho cai e do Azão sobe. E do Azinho, do heterozigoto, ela é maior quando os dois alelos estão com frequências equilibradas, metade para cada um, onde a gente tem a máxima heterozigosidade sob o equilíbrio de Hardenberg. Mas esse não é o objetivo dessa aula. Eu quero falar do coeficiente de endogamia, né? Então, para ter o equilíbrio de Hardenberg, a gente tem uma série de suposições, né? A gente tem que falar que os cruzamentos são pamíticos, que a população é grande e que não há forças evolutivas. Então, existem várias causas aí que vão fazer com que as populações se desviem do equilíbrio. Então, por exemplo, os cruzamentos geralmente não são pamíticos. Eu que sou da área florestal sei muito bem disso. As árvores vizinhas têm maior probabilidade de trocar alelos entre si do que uma árvore que está aqui em Lavras e outra que está a 50 quilômetros de distância. Isso é muito mais raro, né? Então, acasalamentos ocorrem como mostrado nessa figura aí, mais frequentemente entre vizinhos. Raramente um alelo sai de uma população e viaja quilômetros para chegar na outra, através, por exemplo, de um pássaro ou de um inseto, né? Que leva esse gameta via semente ou via grão de pólen. Então, só aí já tem um desvio, mas tem outras coisas que desviam, né? Tamanho da população muito pequeno vai causar deriva genética que vai causar desvio. E vários outros, incluindo a endogamia. O que a endogamia vai fazer? Nós já falamos. Vai fazer com que a população tenha um aumento na frequência dos genótipos homozigotos, tá? Então, justamente é com base nesse princípio que a gente vai, daqui a pouquinho, no próximo slide, obter o coeficiente de endogamia. Agora, aqui, só para detalhar, né, numa população natural, eu não vou ter igual lá no indivíduo F1, que tem alelo Azão e alelo Azinho, ou alelo A1 e alelo A2. 100% daquela população é Azão A1, A2, ou Azão Azinho. No caso de populações naturais, a gente trabalha com frequências alélicas. Então, 0,4, frequência de A1, e 0,6 do A2, vai me dar uma população que no equilíbrio vai ter 0² ou 36%, para A2, 0,4 ao quadrado, que vai dar 0,16 ou 16% de A1. E 2PQ, 2 vezes 0,4 vezes 0,6, que vai dar 0,48 para o heterozigoto. O que acontece se essa população, de repente, hipoteticamente, passa a se reproduzir por autofecundação? Agora, a população toda vai se autofecundar. A mesma coisa que aconteceu lá numa população estruturada, numa família F1 para F2 para F3. Na população natural, também vai perder metade a heterozigosidade. Então, veja, na primeira geração, o que acontece com esses indivíduos? Esses 48% aqui, metade vai se manter heterozigoto. A outra metade, 12%, vai para homozigoto A1, A1, e os outros 12% para A2, A2. Então, já caiu metade a heterozigose. Se eu autofecundo de novo, cai mais metade, e assim por diante. Então, a endogamia vai aumentando a homozigose, mesmo em populações naturais. Tá? Mesmo em populações naturais, se começar a promover cruzamento entre indivíduos relacionados, começa a aumentar a homozigose. E a gente vai ver que isso tem uma consequência perniciosa na medida em que
alelos ruins podem entrar em homozigose e o indivíduo vai ter a manifestação de uma doença, por exemplo. A gente já chega lá. Bom, tudo isso que eu falei do equilíbrio de Hardenberg é para chegar nesse slide aqui, né? Que eu falo o seguinte: uma maneira conveniente de medir o efeito cumulativo da endogamia se dá através da redução na heterozigosidade, tá? Então, a magnitude da endogamia pode ser avaliada comparando a proporção de heterozigotos observados, esse Hzão aqui observado, com a proporção que seria produzida numa população pamítica, se intercruzando a casa, ou seja, numa população que está em equilíbrio de Hardenberg. Então, vejam vocês o seguinte, voltando no slide aqui, com essas frequências, o esperado é que essa população tenha 48% de heterozigotos. Então, aqui, esse coeficiente de endogamia daria 0. Só que aqui já não daria mais 0, daria meio. Por que que daria meio? Vamos calcular aqui, ó. Porque a frequência de heterozigoto é 24% observada. E a esperada, com base naquelas frequências alélicas, é de 48%. Então, 48 menos 24 vai dar 24 aqui, dividido por 48, que vai dar, então, essa razão vai dar meio. Se a gente, me desculpa, pessoal. Se a gente estimar aqui nas gerações mais abaixo, a gente vai ver que esse coeficiente vai só aumentando. Por quê? Porque a frequência alélica não mudou, pessoal. A frequência alélica aqui embaixo, a frequência da alela 1 é 40%, se vocês calcularem do jeitinho que eu ensinei lá. A frequência do A2 é 60%. Então, o esperado com essas frequências alélicas era uma heterozigosidade de 48%. No entanto, tem 3. Então, vai ficar 48% menos 3, vai dar 45, dividido por 48. Vai dar uma endogamia de quase 1, quase completa endogamia. E isso é muito intuitivo mesmo. Dá para ver que é quase completa, porque a grande maioria dos indivíduos já são homozigotos. Então, quase a endogamia de 1 mesmo. Tudo bem? Então, esse é o coeficiente de endogamia. Nós vamos pegar a heterozigosidade esperada no equilíbrio de Hardenberg, que é o quê? 2pq, menos a heterozigosidade observada, dividido pelo 2pq de novo. Certinho? Né? Aqui, ó, substituindo HE por 2pq. Portanto, esse coeficiente de endogamia vai medir a taxa de redução na heterozigosidade relativo ao que seria esperado numa população em equilíbrio de Hardenberg com essas mesmas frequências alélicas. Ok? Tranquilo. Bom, o que acontece, tá? Esse F aqui, a gente pode utilizar ele para predizer a frequência dos genótipos numa população endogâmica. Isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio de Wright. O C é o Wright que chegou nessa derivação aqui. Então, o equilíbrio de Hardenberg é P ao quadrado 2pq mais Q ao quadrado. Mas, para isso, a população não pode, ela tem que ser pamítica, não pode estar se intercruzando de forma endogâmica. Quando ocorre endogamia, ou seja, cruzamento entre aparentados, o que acontece? Nós vamos ter a adição nos homozigotos de F vezes P vezes Q, tanto no homozigoto dominante como no recessivo. Então, percebo que a frequência do A1A1 aumenta. Com qual taxa? FPQ. A mesma coisa ocorre para o A2A2. E, por outro lado, os heterozigotos vão perder o que foi adicionado, a frequência que foi adicionada nos dois homozigotos. Então, o esperado no equilíbrio é 2pq, mas com endogamia vai ser 2pq menos 2fpq. Tá? Então, vai perder heterozigosidade, com base nisso daí. Bom, tranquilo. Aqui a gente usa agora o coeficiente de endogamia para ver os casos os tipos de pedigree que tem cruzamentos endogâmicos. Bom, o caso mais extremo de endogamia, eu já falei, é a autofecundação. Na autofecundação, o coeficiente de endogamia de uma única geração de autofecundação é de 50%. Né? Então, ou seja, eu tenho uma redução de heterozigosidade de 50%. E o cruzamento de pai e filho? 25%. Eu perco a heterozigosidade na taxa de 25%. Irmãos completos também é 0,25 e meios irmãos
12,5%. Né? Então, e entre primos, pessoal, o coeficiente de endogamia entre primos de primeiro grau é de 6,25%. 6,25%. Tá? Então, isso significa que, né, o acasalamento entre primos de primeiro grau gera uma descendência, gera filhos que têm um aumento de 6,25% na homozigose, ou uma redução de 6,25% na heterozigosidade. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta, senhores? Bom, como eu disse, o nível de endogamia ele vai crescendo, né, com as sucessivas gerações aí de cruzamentos endogâmicos. Como a autofecundação é o caso mais extremo, percebo que o F cresce muito mais rápido, seguido de cruzamento entre meios irmãos, e depois de meios irmãos, e por fim o retrocruzamento, o retrocruzamento é o cruzamento de pai e filho, né? Então é aquele 0,25 lá. Só que, a repetir isso, você estabiliza uma hora, tá? Isso aqui é um pouquinho complicado de entender, mas não se preocupe. Bom, por que estamos estudando a endogamia? Tá? Para que isso numa aula de melhoramento de alógamas? Bom, porque as alógamas, pessoal, o milho, o eucalipto, eles podem sofrer cruzamentos endogâmicos. Então, por isso que se anota pedigree, por exemplo, né? Por que se faz a anotação de pedigree? Bom, na verdade tem dois motivos. O primeiro motivo é esse, para não promover o cruzamento entre, por exemplo, avô e neto, sem querer, né? Ou entre dois netos de uma mesma família, né? Por exemplo. Mas tem uma outra consequência que não vem muito ao caso na aula de hoje, que é com base no pedigree, claro, você melhora também as estimativas do valor genético de um indivíduo se você incorpora no modelo de análise a relação de parentesco dele com os outros indivíduos que estão ali na sua população, no seu experimento, né? Bom, mas esse slide, essa foto aqui, ela é de certa forma gritante e ilustra bem a importância da gente ter a ciência desse fenômeno. Tá? As plantas da linha da esquerda e da linha da direita e a central vieram todas de uma árvore matriz, uma única árvore matriz, são todas filhas de uma árvore. O que acontece é que as filhas da direita e da esquerda, exceto a linha central, vieram de fecundação cruzada. E a linha central aqui veio dessa mesma matriz, só que com cruzamentos, com a autofecundação, com autocruzamento, pólen dela fertilizando ela mesma. Olha a diferença de crescimento entre as filhas que vieram de autofecundação com as filhas que vieram de cruzamentos não aparentados, vieram de alogamia, né? Perceberam a diferença? Então, aqui, grande mortalidade, tem várias falhas aqui, porque as plantas não aguentaram, morreram, e as que aguentaram são extremamente finas e estão morrendo. Por quê? Porque as do lado cresceram muito mais e estão dominando elas, tá? Basicamente, essa é a ideia. Vou encaminhar para os finalmente. Agora, o seguinte... Essa endogamia, ela varia com a idade. Olha que interessante esse slide, tá? Eu tenho aqui o coeficiente de endogamia em populações de pinos silvestres. Quando eu pego e olho a endogamia na fase de semente, ela é uma endogamia bem significativa, acima de endogamia esperada com cruzamento entre meios irmãos. Ou seja, está ocorrendo um pouquinho de endogamia aqui. Mas quando as plantas vão crescendo, então quando a gente pega lá na floresta as plantas jovens, essa endogamia já cai para praticamente zero. E quando a gente olha as plantas adultas, essa endogamia fica com sinal negativo. Aí você fala assim, caramba, endogamia com sinal negativo, o que isso quer dizer? Voltando à fórmula da endogamia, coeficiente de endogamia, vejam só, para ficar negativo, o que significa? Eu tenho mais heterozigotos do que o esperado pelo equilíbrio de Hardenberg. Você fala, é possível? É possível. Possível. Se eu estiver perdendo os homozigotos e aumentando a frequência dos heterozigotos.
né? Então, ao contrário da endogamia, né? Nesse caso aí, se eu não me engano, acho que tem um caso para isso, acho que é exogamia nesse caso, mas não se preocupem com esse nome, tá? Bom, o que está acontecendo? Por que nas sementes a endogamia é numa mesma população e conforme essa população vai envelhecendo, a endogamia vai caindo? Basicamente é isso que mostrou o slide anterior. As plantas endogâmicas vão morrendo e só vai sobrevivendo com o passar dos anos as plantas que não são endogâmicas, por conta da depressão por endogamia, que a gente já vai mostrar e detalhar o motivo dela daqui a pouco. Então, por isso, conforme vai passando o tempo, vai ficando só as não endogâmicas. Bom, claro que também essa endogamia varia com a espécie. A gente tem espécies florestais mais sensíveis à endogamia e outras menos sensíveis. Então, a gente percebe aqui uma proporção entre as sementes cheias, né? Sementes cheias que vieram de autofecundação e que vieram de cruzamento. Então, vejam que tem espécies aqui, olha, que a proporção de sementes cheias nos indivíduos cruzados é muito maior, em todas elas, é muito maior do que na semente autofecundada. Mas eu tenho algumas aqui, por exemplo, essa, que é só 1% maior, muito pouquinho, né? Mas eu já tenho outras aqui que a diferença é gritante, né? Gritante. E esses coeficientes aqui vão calcular basicamente essa diferença. Pessoal, nós gastamos um tempão falando da endogamia. Agora eu quero inverter e olhar para o outro lado dessa moeda, que é a heterose, também conhecida como vigor de híbrido. E vamos olhar para isso aí. Bom, a heterose, ao contrário da endogamia, é o oposto da endogamia. Ela é o aumento de vigor, né, decorrente de cruzamento entre indivíduos agora contrastantes, geneticamente divergentes, ou seja, não aparentados. Esse aumento de vigor, a gente fala, não é só na produtividade, é em tudo. Taxa fotossintética, ou seja, na fisiologia, na altura de planta, né? Nós já comentamos sobre isso. Esse termo, heterose, ele pode ser um pouco estranho para vocês, mas ele é muito utilizado na genética e no melhoramento. Ele foi cunhado por George Shull, aquele geneticista que trabalhou primeiro com os milhos híbridos, tá? E ele ocorre, a heterose é o quê? Ocorre quando o híbrido é superior à média dos genitores. Então, isso é importante. Quando nem sempre o híbrido tem que ser melhor do que o melhor pai. Se ele for melhor que a média dos dois pais, já está ocorrendo a heterose. Tá? Isso é importante de ser dito, né? É um fenômeno generalizado que também ocorre em plantas autógamas, como essa plantinha modelo chamada Arabidopsis thaliana. Então, desse lado eu tenho a linhagem, esse eu tenho outro, intercruzei as duas, vejam que o tamanho da folha aumentou. No milho nós já discutimos bastante, né? Então, é um fenômeno generalizado. Na eucaliptocultura também ocorre. E um exemplo clássico é o cruzamento entre grandes e urofila. A gente tem grandes, uma espécie de crescimento excelente, mas suscetível a uma série de enfermidades como o cancro. O Eucalyptus urofila cresce bem também, mas um pouquinho menos que o grande, só que ele é mais rústico. Então, as empresas florestais promoveram o cruzamento entre essas duas espécies, gerando o híbrido urograndes, que é a base da eucaliptocultura brasileira. A grande maioria dos plantios vem desse híbrido, ou agora nas novas regiões de fronteira, mais indo para o norte do país, o grandes já não é muito bom, e aí passa a se plantar só urofila, não é muito bom para o estresse hídrico, tá? Então essa que é a ideia. Mas enfim, essa heterose pode ocorrer no nível da família, então a família híbrida é mais vigorosa, ou no nível individual, veja que essa família é muito ruim, mas tem um indivíduo aqui extremamente bom, né? Mesma coisa ocorre aqui embaixo, tá? Então, heterose nível individual. Como eu disse para vocês, o conceito de heterose é a superioridade do híbrido em relação à média dos pais. Então, esse Hzinho, que é a medida de heterose, vai ser dado justamente por isso. Pega a média do híbrido F1 e subtrai dele a média dos pais. Se esse Hzinho for positivo, há vigor de híbrido, ou seja, se a média do híbrido for melhor que a média dos pais. Quando não há vigor de híbrido, a gente tem o quê?
o F1 tendo a mesma média dos pais, e, portanto, o Hzinho é zero, né? A heterose seria nula. Bom, vamos finalizar a aula, pessoal, e hoje eu vou terminar um pouquinho mais próximo do horário, falando das hipóteses para explicar o mecanismo, o porquê que existe essa heterose ou vigor de híbrido. E, obviamente, se a endogamia é o outro lado dessa moeda, quando a gente entende os mecanismos por trás da heterose, a gente automaticamente passa a entender também os mecanismos moleculares por trás da endogamia, correto? Bom, basicamente, desde o início do uso de híbridos, aí, os cientistas vêm tentando explicar o fenômeno da heterose. Desde o início do século passado, lá quando Shu e East criaram os milhos híbridos. Existem 3 hipóteses principais para explicar esse fenômeno. A hipótese de dominância, de sobredominância e a hipótese da epistasia. Bom, já adianto para vocês. Para mim, a hipótese de maior parcimônia, ou seja, aquela que explica o fenômeno da maneira mais simples possível, é a hipótese de dominância. E a gente sempre deve a um princípio da ciência, de usar a parcimônia. Tudo tem que ser explicado da maneira mais fácil e intuitiva possível. Isso é um princípio da ciência. Por incrível que pareça, possa parecer, né? Dado que algumas coisas em ciência são tão complicadas, né? Mas, em geral, se respeita esse princípio da parcimonidade ou parcimoniosidade, tá? Que alguns fenômenos são realmente muito complexos, não tem como explicar mais simples do que já está sendo feito. Mas vamos direto à hipótese de dominância, que é a hipótese que eu acredito mais, tá? Ela diz o seguinte, que o cruzamento entre indivíduos não aparentados diminui a chance dos alelos ruins, ou seja, aqueles alelos deletérios que causam problemas, que geralmente são recessivos. Quando a gente promove cruzamento entre indivíduos distantes geneticamente, a chance deles ficarem homozigose cai. Vamos entender isso daqui. Vejam vocês o seguinte, olha, em uma população muito grande que está no equilíbrio de Hardt-Weinberg, esses alelos ruins são raros, porque está causando problema, a seleção natural está diminuindo a frequência deles, ou o melhorista está diminuindo a frequência deles via seleção artificial. Portanto, eles vão ser raros. Quando o alelo é raro, a grande maioria dos indivíduos que possuem esse alelo, eles são heterozigotos. E, nesse caso, os alelos ruins não se manifestam, nós já vamos ver, tá? Então, vejam, se o alelo tem uma frequência de só 1%, pelo equilíbrio de Hardt-Weinberg, a frequência de Azinho é o quê? Q ao quadrado. Então, é 0,01 ao quadrado, que vai dar 0,0001, ou seja, 1 em 10.000. Mas a frequência do heterozigoto, que também tem o alelo Azinho, só que está mascarado porque o Azão é dominante, vejam que nesse caso aqui a frequência do Azão-Azinho já é de quase 2%, muito maior, portanto, do que a do homozigoto. Então, tudo isso para dizer o quê? Que quando o alelo é raro, a grande maioria dos indivíduos que possuem o alelo são heterozigotos. Tá? Agora, o que acontece que nós vimos lá no equilíbrio de Wright com a endogamia? Né? Com a endogamia, a frequência desse Azinho vai aumentar. Em qual taxa? F vezes P vezes Q. FPQ. Né? Então, isso vai aumentar a frequência desses indivíduos, vai fazer aparecer o problema. Bom, o Eduardo está me perguntando aí, como é feito esse cálculo da frequência do Azão-Azinho? Vem lá do equilíbrio de Hardt-Weinberg, o Eduardo. A gente teria que voltar alguns slides, deixa eu verificar se eu consigo aqui. Vou conseguir, calma aí. Só um instantinho. Tá. Não, deixa eu ver só um pouquinho aqui. Isso, tá na mão aqui, acho que eu consigo aqui. Vamos voltar lá, não há problema, as perguntas são muito bem-vindas, tá? Faço questão de responder. Como é que eu vou calcular a frequência do Azão-Azinho? Bom, primeiro, se a gente tivesse todos os indivíduos, a gente calcularia dessa maneira aqui, né? Somando os indivíduos. Mas nós não temos, mas eu disse ali que está em equilíbrio de Hardt-Weinberg.
Se está em equilíbrio de Hardenberg, a frequência de azão-azinho é 2pq. 2pq, tá? Eduardo, isso responde sua pergunta, sim ou não? Me diga aí para a gente avançar. Tá? Tudo bem. Então veio do equilíbrio, tá, Eduardo? Agora, veja aqui, Eduardo, que a frequência não vai ser essa, né? A frequência do azão-azinho ou do azinho-azinho não vai ser essa com endogamia, conforme eu coloquei lá. Tá? Não sei se é isso que você estava perguntando. Agora, uma pergunta. Por que os alelos ruins, chamados de deletérios, eles tendem a ser recessivos? Isso é a chave para a gente entender o porquê da depressão por endogamia e o porquê do vigor de híbrido. Vejam vocês aqui. Né? Bom, o que é um gene, um alelo? O alelo é uma forma de um gene. Quando eu tenho o alelo azão, essa forma do gene é funcional, produz uma proteína. Então, o indivíduo que é azão vai produzir proteína e vai desempenhar um dado fenótipo. O heterozigoto, ele é azão, tem a cópia funcional do gene, mas ele também tem um azinho, que é uma cópia defeituosa. Esse azinho tem uma mutação aqui que inativa a síntese daquela proteína, seja porque há uma interferência na transcrição ou na tradução, ou a proteína até é produzida, mas ela não tem o sítio catalítico dela ativo, e aí é ativo. Mas vejam que no heterozigoto, o fenótipo também, essa proteína funcional também ativa, também vai ser produzida. Só que ela vai ser produzida numa quantidade um pouco menor. Mas às vezes, pessoal, você não precisa da quantidade excessiva de 2 alelos para dar aquela, por exemplo, a clorofila na folha. Veja que aqui no meio tem uma plântula, uma plantinha de pinos, e as duas da lateral produzem clorofila. Então, se eu tenho lá as enzimas que produzem clorofila, seja em 2 cópias ou em uma cópia, a planta é verde e faz fotossíntese normal, tanto na azão-azão como na azão-azinho. Agora, o que acontece nas plantas que têm os 2 alelos azinho-azinho? Opa, essa aqui não produz proteína de jeito nenhum, porque não tem nenhuma cópia funcional. Portanto, não produz clorofila, portanto, é uma planta albina que não tem o menor sucesso na natureza. Tá? Então, o que eu destaco aqui embaixo, para terminar essa explicação, é o seguinte: do ponto de vista molecular, muitas vezes basta que um dos alelos seja funcionalmente ativo. Nós somos diploides, assim como os pinos, os eucaliptos, o milho. Então, nós temos 2 cópias de cada gene, os alelos. Se eu tiver uma dessas cópias funcional, aquela função desempenhada por aquele gene vai ocorrer e a planta tem sua vida perfeitamente normal, ela é completamente saudável. Tá? Tudo bem? Então, essa é a hipótese de dominância. Então, quais são as consequências dessa hipótese? Então, se um grande número de locos, um grande número de genes possui alelos deletérios recessivos, como eu mostrei aqui há 2 slides atrás, em populações naturais, geralmente esses alelos são extremamente raros e vão estar em heterozigose, né? Conforme eu mostrei aqui. Mas como as plantas aí de eucaliptos, de milho, têm vários desses alelos, só que está escondido, está em heterozigose. E, portanto, eu tenho uma vida perfeitamente saudável, posso estar aqui hoje dando aula para vocês, e vocês aí também com saúde perfeita, me ouvindo e compreendendo o que eu estou falando. Né? Ainda que nós tenhamos esses alelos ruins, os alelos deletérios dentro do nosso genoma. Só que ele está em uma cópia só. A outra cópia funcional, a gente é perfeitamente saudável. Mas agora, pessoal, esses alelos ruins que nós temos, no meu caso, a minha prima também tem. Por quê? Alguns a minha prima também tem. Porque nós compartilhamos avós em comum. Um dos avós lá nosso é comum, né? Então, a chance, se a gente promove o cruzamento entre primos, a chance desses alelos entrarem em homozigose é bastante aumentada em relação a, no meu caso, eu me casei com alguém completamente fora da família
então os nossos filhos são perfeitamente saudáveis. A mesma coisa no melhoramento de milho e melhoramento florestal. Se você promove o cruzamento entre indivíduos aparentados, esses indivíduos, por serem de espécie alógama, eles estão cheios ali de alelos ruins. Esses alelos ruins a gente chama de carga genética. Carga genética é a carga ruim que o indivíduo tem. Se eu promovo o cruzamento, essa carga genética geralmente fica mascarada, porque está em heterozigose. Mas se eu promovo o cruzamento entre indivíduos endogâmicos, o que a endogamia faz? Nós comentamos lá no início da aula, aumenta a homozigose. Aumentou a homozigose, aumenta o aparecimento desses alelos deletérios em homozigose. E aumenta, então, a chance de problema. E o outro lado da moeda. Já se a gente intercruzar indivíduos não relacionados, os alelos deletérios que eu tenho são diferentes dos que a minha esposa tem, na grande maioria dos casos. De forma que a gente se complementa bem. Os meus ruins não são os mesmos dos dela. Quando a gente se intercruza, a chance de ter o mesmo alelo ruim aparecendo nos dois e entrando em homozigose nos nossos filhos é bastante diminuída, tá? Então, isso vai gerar uma progênie vigorosa, no caso dos milhos aí e do eucaliptus, certo? Então, por isso, essa é a explicação pelo qual a gente deve promover sempre o cruzamento entre indivíduos geneticamente distantes, tá? Claro, pessoal, que no melhoramento, eu falo que o melhoramento muitas vezes é feito às cegas, né? A gente não tem muita ciência, a gente vai, cruza e testa. Se a família for ruim, a gente vai eliminar ela naturalmente. Então, a gente até anota pedigree e evita fazer esses cruzamentos endogâmicos, mas se eles aparecerem, eles vão ser eliminados uma hora ou outra no processo de seleção e de melhoramento. Tá? Tudo bem. Aqui só um exemplo para vocês terem ciência, um exemplo numérico, para ficar muito claro a dominância para vocês, a hipótese de dominância. Então vejam vocês, né? A gente tem um valor genotípico de 1, quando existe pelo menos um alelo funcional no gene. E 0 quando não existe nenhum alelo funcional. Então a gente vai chamar de alelo funcional os homozigotos, os de letra maiúscula, então tem que ter pelo menos um maiúsculo para receber a nota 1. Se não tiver nenhum, recebe a nota 0. Então vejam vocês que esse indivíduo tem alelo bom no loco A, mas não tem nos outros dois. Então a nota dele é 1 só para o A. Já esse outro tem a nota 1 para o B e 1 para o C, de modo que ele tem nota 2. Quando eu cruzo essa linhagem com essa, vejo que elas se complementam. E o híbrido aqui, heterozigoto, tem nota 3. Por quê? Tem pelo menos um alelo bom no A, no B e no C. Ou seja, todas as 3 funções desempenhadas pelas proteínas A, B e C funcionam normalmente nesse indivíduo. Essa é a hipótese mais parcimoniosa, menos esdrúxula, menos complicada para explicar esse fenômeno. Portanto, é a que a gente mais acredita, tá? No entanto, pessoal, existem críticas, tá? Quais são as críticas? Primeira delas, tá? De quem não acredita nisso. Dizem o seguinte, olha, que a distribuição de F2 nessa hipótese de dominância deveria ser igual a F2 que a gente observa lá do Mendel. O que acontece lá na ervilha, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Lá para a ervilha, a gente não destacou a cor, o fenótipo, mas vejam vocês o seguinte. Eu vou retornar aqui, peço licença só para retornar mais uma vez um segundinho. Aqui. O que acontece aqui? Né? Vejam que aqui, esse indivíduo tem a vagem amarela, esse também tem amarelo e esse também é amarelo. Ou seja, 3/4 das ervilhas na F2 vão ter a vagem amarela e só 1/4 verde. Né? Então, os críticos da hipótese de dominância, isso daqui é a hipótese de dominância, né? Que explica isso daqui. Os críticos falam o seguinte, olha, então, na F2, lá do milho, a gente deveria, por exemplo, para produção, né, ter uma distribuição assimétrica. 3/4 das plantas mais para produtiva e 1/4 não produtiva, mas o que a gente observa é uma distribuição normal. A grande maioria dos indivíduos ao redor da média e poucos indivíduos nos extremos aí da distribuição. Qual que é o contra-argumento em relação a isso? Bom, essa distribuição ela não vai ser assimétrica se vários genes estiverem controlando o caractere, como é o caso de produção, seja de madeira,
seja de grãos de milho. Tá? Mais uma crítica. Então, se você tem vários genes, esses vários genes vão se combinar aleatoriamente, você não vai ter mais aquela distribuição assimétrica. A ideia é essa aqui. Tá? Basta fazer alguns pequenos cálculos para demonstrar isso daqui, tá? Mas a gente não vai fazer aqui hoje. Em teoria, seria possível obter linhagens tão boas quanto os híbridos. Por quê? Vamos retornar aqui o slide. A gente não mostra aqui, mas em teoria seria possível obter uma linhagem que é Azão, Azão, Bezão, Bezão, Cezão, Cezão. Essa linhagem vai ter também o valor de 3, ela tem que ser tão boa quanto o híbrido. Mas no geral o que a gente observa é isso, o híbrido sendo muito melhor que as linhagens. Então, o pessoal que critica isso fala assim, então essa hipótese está furada. Né? Então, por que a gente não tem linhagens tão boas? Bom, pessoal, basicamente é porque a probabilidade da gente ter a linhagem perfeita ela é 1/4 elevado a n. Então, com somente 100 genes controlando as características, né? Esse n é o número de genes, se a gente tiver só 100 genes controlando produção, vocês vão chegar num número tão grande, 1/4 elevado a 100, tão pequeno, na verdade, né? 1 sobre um número tão grande, que a probabilidade de você achar essa planta perfeita, só para vocês terem uma ideia, você teria que andar por toda a área agricultável com milho do mundo e plantar toda essa população F2, essa população de linhagens e sair procurando nos milhões, na verdade, trilhões de plantas de milho achar essa planta perfeita. Então, você teria que gerar muitas plantas para você chegar até uma com essa proporção aqui e teria que ir atrás dessa planta num campo experimental gigantesco, provavelmente um campo experimental do tamanho de toda a área agricultável com milho na face da terra. Então, é muito improvável achar essa planta perfeita, tá? Bom, mas e as hipóteses que eu não acredito? A de sobredominância. Muitos vão achar isso aqui, porque ela tem um apelo que é o seguinte, é fácil de visualizar, tá? Mas ela é pouco parcimoniosa, eu já vou tentar explicar por quê. Então, olha só, os heterozigotos são superiores a qualquer um dos homozigotos, porque os diferentes alelos se complementam, otimizando as funções moleculares. Então, o que está sendo dito aqui nessa frase é o seguinte, o Azão tem um efeito, o Azinho um efeito individualmente. Quando eu junto os dois, no Azão Azinho, eu tenho uma coisa que é muito melhor. Né? Ou seja, eu chego aqui, olha, nessa condição aqui, olha, isso aqui é a dominância, a hipótese de dominância, o heterozigoto fica entre aqui o meio dos dois homozigotos e o melhor homozigoto. E a hipótese de sobredominância diz o seguinte, o heterozigoto está para frente do melhor do homozigoto com os dois alelos bons. Eu realmente não acredito nisso daqui. Né? Isso tem um apelo grande quando a gente olha um milho desse jeito, começa a acreditar nisso, mas na verdade a gente tem que ter ciência de que são vários os genes controlando, e a gente não precisa da sobredominância para ter esse fenômeno, conforme eu acabo de mostrar para vocês aqui na lateral. Tá? Então, realmente eu não acredito nisso. Tá? Sobre essa hipótese, é impossível obter linhagens iguais aos melhores híbridos. Tá? É impossível. E quem trabalha com melhoramento de milho, eu acredito que tenha pessoas aqui no grupo que trabalham, vocês vão concordar comigo que é o seguinte, que as linhagens antigas eram muito ruins, mas cada vez mais as linhagens das empresas estão se aproximando dos híbridos, né? Levando a crer que essa hipótese não é a mais provável. Tá? Então, um exemplo da hipótese de sobredominância, um exemplo numérico, só para a gente, falta só, estou no meu penúltimo slide, tá, pessoal? Vejam vocês aqui, olha, se a gente falar assim, né, o Azão tem nota de 10, né, tem uma nota para o fenótipo aí de 10, o Azinho de 5, mas o Azinho tem uma nota, ele produz mais, ele contribui mais para a produção do que o Azão, ele vai ter uma nota de 11. Então, somando tudo aqui, você chega numa produtividade, por exemplo, espetacular, 46 alguma coisa, que são só números, tá? Por quê? Porque esse híbrido aqui, esses heterozigotos, têm notas melhores do que
os homozigotos, cada gene individualmente. Tá? É um pouquinho complexo, pessoal, mas é o seguinte, a ideia aqui eu não preciso disso daqui para explicar, tá? Até porque, pessoal, voltando aqui, como que eu posso ter 2 alelos bons sendo pior do que ter um bom e um ruim, né? Então, não há razão molecular para acreditar, já fizeram várias pesquisas, não há razão molecular para acreditar nessa complementariedade entre os alelos, tá? Meu último slide agora, na verdade, penúltimo, me desculpa, tá? Estou no 49 aqui. Bom, qual é a hipótese correta? Muitas pesquisas já foram feitas, mas a discriminação não é trivial. Apesar da sobredominância não poder ser excluída, né, a maioria dos pesquisadores acredita que a endogamia ocorre pela manifestação dos alelos deletérios ruins, né, recessivos, que entram em homozigose. Corrobora com essa hipótese a correlação negativa que existe entre a frequência de autofecundação com a depressão por endogamia nas espécies vegetais. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a depressão por endogamia depende do histórico evolutivo, depende se as espécies são autógamas ou alógamas. Nas autógamas elas sofrem menos, então isso contribui. Por que as autógamas sofrem menos? Porque elas já eliminaram essa carga genética, os alelos ruins. Por quê? Porque elas estão expondo eles à seleção natural muito mais facilmente do que as alógamas. Como elas fazem autofecundação, os alelos aparecem. E aí a seleção natural vem e elimina uma planta albina. E aí a frequência daquele alelo cai lá embaixo. Ele é eliminado muito rapidamente, portanto, essa carga genética é menor nas autógamas, fazendo que elas sofram menos com depressão por endogamia. Né? Então é isso que a gente está falando aqui, né? Depressão por endogamia em espécie autógama em geral 50% menor do que aquela observada nas alógamas, e apesar de serem altamente homozigotas, as espécies autógamas em geral são muito bem adaptadas ao seu ambiente, contradizendo a hipótese de sobredominância. O que eu quero dizer? Se a sobredominância sempre fosse o caso, por que a gente teria plantas autógamas então, se o bom é ser heterozigoto, né? Não faz muito sentido isso. Agora, nas autógamas, você vai perdendo carga genética e deixa de ter a depressão. Tá? Enfim, é basicamente isso. E, por último, a consequência disso para o melhoramento. Né? Bom, toda espécie, ela tem suas populações, que são geneticamente divergentes. Então, aqui no caso do milho, nós temos acessos aí divergentes, né, de vários cantos aí da América. O milho é uma espécie que nasceu lá na América Central, mais ou menos ali no México, né, e se espalhou por toda a América, com o processo de domesticação. Então vejam que aqui, nesse gráfico de componentes principais, é uma técnica matemática um pouquinho complicada, mas a gente consegue separar as populações nesses 3 componentes. E nesse espaço aqui, tridimensional, a distância entre 2 bolinhas, entre 2 acessos de milho, reflete uma distância genética. Então, percebam vocês que os acessos aqui, dos Andes, por exemplo, aqui, ó, esses marrom escuro, são muito diferentes dos acessos lá do norte dos Estados Unidos. Eles estão bem distantes aqui no gráfico de componentes principais, né? Tem esses branquinhos aqui e pretos que aparentemente não estão aqui no mapa, tá? Mas é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é essa, tá? Nós falamos hoje de endogamia e heterose, que é muito importante para o melhoramento de alógamas, a gente entender esse fenômeno para a gente evitar a endogamia e promover o cruzamento entre indivíduos não aparentados na esperança de maximizar a heterose ou o vigor de híbrido, tá certo? Então, na aula que vem, vocês vão estar com o professor João Cândido, que vai falar de população base, estimação de ganho de seleção e outros assuntos. Fiquem agora à vontade para fazer perguntas, eu vou segurar aqui uns 5 minutos com a transmissão, até que vocês, enfim, né,
Professor, minha dúvida foi no resultado que chegou. Deixa eu verificar o que o Eduardo está querendo dizer. Vamos lá no slide, Eduardo. É um pouquinho complicado para eu voltar os slides aqui, mas eu chego lá, tá? Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho quando eu quero mudar de slide. Mas eu já estamos falando aqui, né? Exatamente. Se eu lembro aqui, onde que a gente estava falando? Uai, Eduardo, você está com os slides aí? Me relembra onde? Nossa, onde mesmo? Qual slide que estava? Mas acho que esse aqui. 0,0198. Deixa eu relembrar onde que está isso daí. Sim, isso daqui depende da frequência alélica, tá? Então, vou explicar para você aqui. Aqui no chat mesmo, tá? Qual que é a frequência? A frequência de Q não é de 0,01, portanto, a frequência de P é o quê? P é igual a P, né? A frequência de Q é essa. Então, a frequência de Q é 1 menos Q, que vai ser, então, 1 menos 0,01, que vai ser igual a 0,99. Essa é a frequência de Q. Se a frequência de Azão Azinho no equilíbrio não é 2pq, então basta multiplicar 2 por Q vezes P. Então, 2 vezes 0,99 vezes 0,01. Isso daí vai dar 0,0198, se eu não me engano. Deixa eu fazer aqui uma calculadora. Enquanto isso, vocês vão me fazendo mais perguntas, tá? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 0,99 vezes 0,01, exatamente isso, tá? 2% aproximadamente, porque está no equilíbrio. Perguntas, pessoal? Vocês vão fazer alguns exercícios, tá? Tudo isso que a gente falou, o equilíbrio de Hardy-Weinberg é a genética de populações mais básica possível, tá? Tem livros até de ensino médio. Então, e a gente também colocou lá na apostila isso daí, tá? Então, fiquem à vontade para ler. Mais alguma pergunta, pessoal? Esperar mais um pouquinho, não havendo, a gente encerra a transmissão, tá? Lembre-se de olhar a apostila, estudarem e resolver os exercícios que a Michelle postou essa semana, tá? Vale nota, façam com consciência, havendo dúvidas, pode me mandar um e-mail, tá? Se eu puder solucionar, eu resolvo para vocês, tá bom? Não há mais perguntas, pessoal? Então eu vou encerrar essa transmissão agradecendo a presença de vocês e até uma próxima semana. Na semana que vem, o professor João Cândido vai estar com vocês, tá bom? Encerrar aqui a